retomar o assunto política e políticos. Nós falamos na última aula sobre a existência de partidos políticos que têm como sua origem grupos intelectuais. Nós percebemos isso como uma condição muito adequada, pois isso é percebido na origem de toda a democracia, quando do pensamento iluminista que intelectuais colocaram a serviço público, por assim dizer, essa habilidade da visão do intelectual de sistematizar, de fragmentar questões sociais e políticas e econômicas, organizar, como nós falamos lá no nosso querido Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, a proposta de contrato social, a proposta de divisão de poderes, para nós caminharmos para a democracia e assim entendendo como que se forma toda essa questão até chegar no partido político. E na última aula falamos dessa origem, que é muito adequada, repito, de um grupo de intelectuais. O que se pressupõe de um grupo de intelectuais? Se pressupõe que é um grupo de pessoas preparadas, com visão para atuarem como partido político ou como pensadores desse segmento em ciências sociais. E temos o partido de massa, que tem sua origem em líderes populares, que pega muita força no meio social, e na democracia eles têm o direito de se organizarem politicamente como uma associação política. E nós falamos que partidos considerados partidos de massa nem sempre o são. Então nós vamos estar aprofundando um pouco nessa questão. Vamos também falar sobre as eleições no Brasil e vamos entrando aí na questão dos partidos políticos um pouco mais profundamente, que é um assunto bastante importante para o terceiro ano ter bem mensurável essa questão. Vamos lá. Como se divide então, professor, os tipos de partidos? Temos os partidos de direita, os partidos de esquerda, partidos de extrema direita, partidos de centro, como nós vamos falar daqui a pouco. Mas nós temos dois tipos de poder, de partido. O partido de quadros, que é quadros de intelectuais, a formação deles, e o partido de massa. Você conhece algum partido de massa que não foi formado por intelectuais? Será que temos? Você pensou em algum? PT? Partido dos Trabalhadores é um partido de massa? Não. O Partido dos Trabalhadores não é um partido de massa. O Partido dos Trabalhadores, eu vou dar aqui o exemplo do quadro de intelectuais. Marilena Chaui, uma filósofa, professora aposentada da USP, uma pessoa respeitadíssima, cientista político André Singer, entre outros intelectuais, são os intelectuais que idealizaram o PT. Eles têm ligações com o Partido Comunista, que chegou no Brasil em 1922, estabeleceu o Partido Comunista e começou o racha no país, porque logo estavam no final da Primeira Guerra, no entreguerras, logo vem a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e já começa a divisão entre esquerda e direita extrema no Brasil, com o estabelecimento do Partido Comunista no país e os partidários de extrema direita no país que começaram a se estranhar. Esse grupo político intelectual comunista começa os ideários socialistas no Brasil. Então aparecem os intelectuais que começam a escrever, que começam a produzir literatura, arte socialista, que é muito romantizada e cria um grande espaço na sociedade brasileira, porque ela predica a igualdade de uma sociedade igualitária e tal. Então, com base em intelectuais. Mas o PT também é um partido de massa, porque tem bases, líderes populares, como Luiz Inácio Lula da Silva e o Vicentino Metalúrgico, que são lideranças populares que chegaram ao poder através de um partido de quadros intelectuais e partido de massa. Então o PT é visto como um partido de massa, mas ele é um partido misto. Já no caso do Bolsonaro é um fenômeno,
Não um fenômeno falado pelos seus partidários. O Bolsonaro fenômeno. Não. É um fenômeno porque o Bolsonaro era um cara que não era para se eleger. Na verdade, os grupos de interesse que não queriam que o Bolsonaro se elegesse... Deixa eu tomar uma aguinha. Eles realmente não acreditavam que ele fosse se eleger. E eles deram mole. Eles acharam que no primeiro turno, já com algumas edições de algumas questões do Bolsonaro, o Bolsonaro já ia estar fora. E foi um fenômeno nesse sentido. É um fenômeno político e quanto mais se bateu no Bolsonaro, mais ele cresceu. O Trump é visto como um fenômeno também, porque foi muito martelado essa questão de extremista e tal, e machista e tal, uma série de coisas que é do discurso do poder em cima do Trump. Mas o Trump também é considerado aí um fenômeno, mas ele vem de um partido forte, né, nos Estados Unidos, e o Bolsonaro vem quase que do nada e consegue ali a eleição dele. Nesse caso pode ser definido como um partido de massa, sim, porque uma grande parte da população se alinhou com o pensamento bolsonarista, né? Se essa parte da população vai se arrepender ou não, ainda não sabemos, tá? Vamos saber um pouco mais adiante. Mas temos que estar com os olhos bem abertos nesse sentido. Vamos lá. As eleições é o meio em que o partido político chega ao poder. Os partidos políticos no sistema democrático buscam hegemonia política através das eleições. Então tem os debates, tinha os antigos comícios, né? Teve uma época de comícios com Chitãozinho Chororó, com Xuxa, verdadeiros showmícios, né? Para o candidato aparecer lá com aquela demagogia toda que nós falamos na aula passada, que o Sócrates nos alertava. E daqui, com esse discurso, criar a tal da hegemonia política, fazer com que as pessoas acreditem naquela ideologia. As eleições acontecem em sistemas eleitorais, ou seja, existe um sistema eleitoral democrático muito semelhante em todo o mundo, com algumas diferenças nos Estados Unidos e tal, né? Então as eleições acontecem dentro de sistemas eleitorais, e esses sistemas eleitorais são dois tipos possíveis de sistemas eleitorais, ou um ou outro, ou misto. Vamos ver quais são, você sabe qual é? Olha, preste atenção, aluno. Assunto importante aí para Enem e processo seletivo, tá? Tem questões aqui que você precisa entender bem, apesar de simples. Um dos sistemas eleitorais é o majoritário, que é muito simples, né, pessoal? Majoritário, maioria. O vitorioso surge da maioria. Quem tem mais votos simplesmente ganha as eleições, que representa então a maioria relativa ou pluralidade, que representa a menor maioria mínima ou maior maioria absoluta, né? Se tem pequenas, muito dividido, né? O que teve mais votos no caso do Brasil, vão para o segundo turno para aquelas duas pequenas maiorias disputarem qual será a hegemônica, que se tornará hegemônica, ou a maioria absoluta, certo? Quem são eleitos majoritariamente no Brasil, pessoal? O presidente é eleito majoritariamente, o presidente que tem mais voto ganha as eleições, é isso? Beleza. Governador, quem tem mais votos ganha a eleição, é isso? Ótimo. Prefeito, também é majoritário, né? E o vereador? O vereador mais votado é eleito? O deputado mais votado é eleito? Será que é assim? Aqui temos uma mudança importante. Quem é o governador, prefeito e presidente, pessoal? Ele é do judiciário, ele é do legislativo. Eu acho que eu coloquei daqui a pouco eu faço essa pergunta. Então, no Brasil, eu acho que eu coloquei a pergunta ali para vocês responderem. No Brasil, as eleições para prefeito, governador, presidente e senado são majoritariamente. Percebeu alguma coisa aqui diferente? Ó? Executivo, 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 senado. Senador. No Brasil também é majoritário. Normalmente se elegem 2 senadores e o período de gestão deles é de 8 anos, correto? Beleza. E tem o sistema proporcional.
Qual que é o sistema proporcional, pessoal? Nesse sistema se contempla a proporcionalidade dos votos do partido. Então, no Brasil, nós não elegemos um deputado, nós elegemos um partido que vai pegar a maioria das cadeiras. Muitas pessoas acham que é um sistema justo, muitas pessoas acham que não é justo e que dentro das ideias da reforma política que se discute no país há alguns anos, mas a mídia insiste em fofocas e picuinhas e não no que é sério e importante para a nação, essa reforma política patina ainda. Mas uma das questões da reforma política é esse sistema proporcional de votação que eu vou explicar para vocês direitinho. Então, por exemplo, pessoal, vamos dizer aqui 3 partidos, PDT, PL e PV. Cada partido tem 30% dos votos. Isso significa que cada partido terá 30% das cadeiras no plenário. Entenderam? Então, se tem 100 cadeiras, o PDT vai pegar mais ou menos 30 cadeiras porque ele teve 30% dos votos. Aí, internamente, dentro do PDT, o deputado mais votado vai ficar com uma cadeira, o segundo deputado mais votado vai ficar com mais uma cadeira, o terceiro deputado vai ficar com mais uma cadeira, até eles pegarem as 30 cadeiras deles. O PL, com 30% de votos para 100 cadeiras, pega mais 30 cadeiras para ele, e o PV mais 30 cadeiras para ele. É um sistema questionável, né? Para alguns justos, porque a ideia desse sistema pressupõe-se que a pluralidade de pensamentos na sociedade seja representada pelos partidos políticos. Então esse é o discurso, que com esse sistema a nossa pluralidade social estará representada na Câmara e na Assembleia. Será? Então, no sistema proporcional se divide o número de habitantes pelo número de cadeiras. Para a Câmara dos Vereadores, por exemplo, deputados ou Assembleia Legislativa. Para sobras também é o proporcional. Você entendeu, aluno? É fácil, né? Caso você não tenha entendido, vamos imaginar o seguinte: tem 100 mil habitantes numa cidade mediana do interior do Paraná e tem 20 candidatos, tem 20 cadeiras para vereadores numa cidade de 100 mil habitantes. Então, os partidos que tiverem 20 cadeiras dividido por 100 mil habitantes, cada cadeira vale 5 mil votos. Então, se o partido chegar a 5 mil votos, se o PDT tiver 5 mil votos, ele vai ter uma cadeira, ou seja, um deputado. Se o PDT tiver 20 mil votos, que é 5 mil, então ele vai ter 4 cadeiras, né? Se ele tiver 5 mil, uma cadeira, 10 mil, 2 cadeiras, 15 e assim por diante. As sobras também entram. Como assim as sobras entram, professor? Digamos que o PL teve 12 mil votos. 12 mil votos ele pega... falei 5 mil, né? 20 vezes 5, isso, 5 mil. E o PL teve 12 mil votos, isso. Vamos lá. 12 mil votos, quantas cadeiras que dá? 5 mil votos para cada cadeira. Faça a conta. 2 cadeiras. Porém, sobraram 2 mil votos, né? Então a sobra também é proporcional. Se o PDT sobrou 3.800 votos, o PL sobrou 2.900 votos e o PV 1.500 votos, uma primeira cadeira que sobrou é para quem teve mais sobra. A segunda cadeira para quem ficou em segundo lugar em quantidade de sobras de votos. E a terceira para quem ficou em terceiro. Digamos que o PT sobrou apenas 1.500 votos, eles pegam mais uma cadeirinha na sequência da ordem proporcional. Entenderam? É importante entender isso aqui para questões de provas, né? No Enem e coisas assim. Agora sim, a pergunta que eu quase respondi para vocês, caramba. No Brasil, para qual poder está estabelecido o sistema proporcional? Presidente é sistema proporcional ou majoritário? Deputado é sistema proporcional ou majoritário, pessoal? Então o sistema proporcional é no executivo, é no legislativo ou é no judiciário? Responde aí. Beleza, aluno? Respondeu? Claro que é o legislativo, não é? O executivo não é o presidente, governador e prefeito?
E isso, o legislativo não são a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa dos deputados federais, deputados estaduais e vereadores? É isso, né? Só tem um detalhe que você não pode esquecer, aluno. O senador é eleito para o executivo. O senador, ele é eleito, ele atua no legislativo, mas ele é eleito no mesmo sistema eleitoral do executivo, que é majoritário. Então nós votamos para um senador, o mais votado é eleito. Em períodos 2, em períodos 1, os mais votados são eleitos, certo? Os menos votados saem fora, independente do partido político. O que algumas pessoas alegam que é injusto, por exemplo, se em Curitiba, em São José, surge uma frente democrática, de ações democráticas, uma pessoa se destaca, aí essa pessoa se candidata a vereador porque ela tem um trabalho, ela tem apoio social e ela tem uma votação enorme, ela pode não ser eleita porque o partido dela não conseguiu nenhuma cadeira. Então digamos que o PV tem 12 mil votos, de 5 deputados, de 8 deputados, de 10 deputados, 12 mil votos pegou a cadeira, ainda sobrou 2 mil para a sobra proporcional. E esse rapaz que se candidatou em São José, que se destacou na sociedade, ele conseguiu sozinho 7 mil votos, não foi eleito. Então, na opinião do professor de vocês, não é correto, pois isso não é representatividade. Isso é forma de manter os partidos mais poderosos, com mais cash para as campanhas, com mais influência nos meios políticos, econômicos e da mídia, se manterem no poder. E novas lideranças não conseguirem chegar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Opa, me atrapalhei aqui. Vamos lá, o que mais temos aqui? A partir de quando o Brasil passa a ter sistema eleitoral, pessoal? Sistema eleitoral majoritário e proporcional para presidente, deputados, desde quando? Vamos lá. Questão 1. A partir dos movimentos estudantis no Brasil, antimilitarismo, a partir da criação do Mercosul, teve que estabelecer um sistema eleitoral no Brasil adequado com a tendência mundial e do continente? O que você acha? Ou a partir da redemocratização? Vai lá! É isso aí, galera. Se você pegou redemocratização 1988, você captou em 1988 a nossa Constituição. Em 1989, a redemocratização com base na Constituição. O que é redemocratização? É quando um país que passou por um processo de ditadura ou de algum modo de governo autoritário volta para a democracia através de um processo de redemocratização com uma Carta Magna, uma Constituição, eleições democráticas para os três poderes, né, de uma certa forma, né, para os três poderes, que é o poder executivo vai ser eleito, o poder legislativo vai ser eleito e o judiciário do país vai ser implantado nesses sistemas de ministros, do Supremo Tribunal, do Ministério Público, em geral, o judiciário em geral, dentro desse enquadramento da democracia, beleza? Pessoal, reforma política, né? Reforma política, a mídia brasileira fica só com picuinha, só com blá blá blá, só com fofoca e assim se fica curtindo na frente do que eles não querem que nós pensemos. Vocês sabem da reforma política, ela tem sido discutida há algum tempo e um dos principais pontos é o financiamento de campanhas políticas. O financiamento no Brasil é misto, ou seja, é o financiamento do Estado e o financiamento da iniciativa privada. E aí a porta para a corrupção está escancarada. Nenhum sistema democrático vê isso com olhos positivos. A reforma política é um desses assuntos. Uma democracia mais séria certamente seria discutido com mais propriedade. Por exemplo, um dos aspectos da reforma política, como a questão do sistema eleitoral proporcional, onde uma liderança social, talvez valorosa, não consegue se eleger mesmo com uma grande votação,
Então é um sistema que amordaça essa possibilidade de novas lideranças surgirem, tá? E essa parte com financiamento pela iniciativa privada abre uma porteira, escancara uma porteira para a corrupção. Pois a iniciativa privada, através de empresários mal intencionados, não estou falando dos bons empresários do Brasil, que são a maioria, empresários mal intencionados, donos de grandes corporações, colocam muito dinheiro para eleger senadores, governadores, presidentes até, deputados. E depois esses indivíduos vão trabalhar para quem? Para esse financiador. Tá? Então abre uma porta absurda para a corrupção, que é o caso do Brasil. É um caso claro, muito fácil de se compreender, que deve ser discutido, mas nós, infelizmente, no Brasil, a nossa democracia a nível de sociedade é extremamente fraca, né? Nós não conseguimos discutir essas coisas no Brasil. Nós damos ouvidos para o discurso quase fofoqueiro da mídia, que não discute os assuntos de interesse social, né? Imagine que a reforma política, esses políticos vão deixar que essa reforma política chegue com a sociedade que não se preocupa, muitas vezes nem conhece esses assuntos. Então, fazer uma campanha eleitoral custa caro. Em 2014 foram 5 bilhões de reais declarados, a maior quantia já gasta na história. Até aquele ano, empresas podiam doar dinheiro aos candidatos e respondiam por quase tudo que era arrecadado pelas campanhas. Em 2015, em meio às revelações da Lava Jato, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram proibir empresas de doar para as campanhas para tentar frear os casos de corrupção. A partir de então, os políticos tiveram de rever os gastos e arrumar novas fontes de receita. A primeira regra é o teto de gastos. As campanhas não podem ultrapassar os valores definidos pela Justiça Eleitoral. O limite é de 70 milhões de reais para a campanha de presidente, cerca de 20 milhões para a de governador e no máximo de 5 milhões de reais para cargos legislativos, como senadores e deputados. A segunda regra é o fundo eleitoral. Ele foi criado em 2017 pelos parlamentares para compensar a falta do dinheiro das empresas. O fundo é abastecido com dinheiro público. Ele é dividido de acordo com o tamanho da bancada eleita para a Câmara na eleição anterior. Quanto mais deputados, mais dinheiro. Há também o fundo partidário, que existe desde 1965. A rigor, o fundo partidário serve para custear despesas cotidianas das legendas, como o salário de funcionários e contas de água e de luz, mas parte dele também poderá ser usado em campanhas. Terceira regra, o autofinanciamento. O candidato pode usar seu próprio dinheiro para custear a campanha. Essa regra já valeu em 2016. No fim, quem se beneficia são os candidatos mais ricos, porque eles podem gastar o quanto quiserem ou tiverem para tentar se eleger. E a quarta regra, as doações. Partidos e candidatos podem usar recursos doados por pessoas físicas. Cada eleitor pode doar até 10% dos rendimentos brutos declarados no ano anterior à eleição. Para incentivar a doação de pessoas físicas, uma prática pouco comum no Brasil, a Justiça Eleitoral regulamentou o uso de ferramentas de financiamento coletivo. Com as vaquinhas virtuais, eleitores podem doar por dia até R$1.000 aproximadamente. Quem quiser doar mais, precisa fazer uma transferência bancária para a conta do partido ou do candidato. É permitido doar para mais de um candidato, desde que não ultrapasse aquele limite de 10% do próprio rendimento. Quem quiser doar precisa se identificar, fornecendo dados como o nome completo e o CPF. Todas essas informações, incluindo o valor doado, precisam constar na prestação de contas do candidato ou do partido. Todo o dinheiro que circula numa campanha precisa ser declarado à Justiça Eleitoral, que vai verificar eventuais distorções entre o dinheiro que entra e o que sai da conta dos candidatos. Já as doações não declaradas, o famoso Caixa 2, são mais difíceis de pegar. Muitas das novas regras de financiamento foram pensadas para tentar desestimular a prática. Resta saber se, mesmo em tempos de Lava Jato, o Caixa 2 vai continuar integrando o modo de fazer política no Brasil. Então, falando em reforma política, nós temos que falar também de como que funciona boa parte da política no Brasil. Você acha que o político deveria ser um profissional, ou esse jargão política não deveria ser profissão, esse jargão está correto?
Está correto, né? Política não deveria ser profissão. Porém, no Brasil não é possível que um político não seja profissional. O político faz parte de um forte grupo político, de um forte grupo econômico, de um corpo administrativo, de um corpo de marqueteiros, de uma série de conduções, de formação, de ideologias, de propostas, de ações políticas, que é todo um time administrativo que coordena isso, para políticos que estão aí e vão ficar aí por muito tempo, enquanto nós, enquanto sociedade, não colocarmos essas bases tão importantes para mudar a democracia no Brasil. E ela está embasada, pessoal, na teoria da Black Box, tá? E na teoria do centrão, e na questão do centrão, que não é de esquerda, nem de extrema esquerda, nem de direita, nem de extrema direita. O centrão, ele é o centrão. Ele pressiona o governo, querendo cargos, pressionando sobre votação, ele não deixa passar certas votações se não for do interesse deles, ele simplesmente torna a governabilidade inviável se o presidente não estiver alinhado ao centrão. É muito complicado essa história do centrão, então prepare o seu estômago aí que pode embrulhar um pouco. Parece exagero, né? Mas não é não, né? O centrão não tem nenhuma ideologia, não está preocupado com nenhum tipo de hegemonia. O centrão quer apenas o poder. E são grupos, são políticos que se unem na chamada Black Box, o que dá a teoria de um escritor americano sobre a Black Box. Como que funciona a Black Box? É uma caixa negra que tem input. O centrão, ele permite os inputs. Apenas inputs de pessoas que se alinhem com os interesses políticos do Brasil, que acontecem por trás da cortina da Rede Globo e da mídia brasileira. Por trás da cortina. Input, entrou, beleza. Por exemplo, manter a não reforma política, deixando a proporcionalidade, é interessante para o centrão, é claro, por novas frentes sociais não consegue se criar nesse sistema. O financiamento do meio privado, é claro, grandes corporações financiam esses indivíduos. Então ele permite o input. O output é se esse cara não se alinhar com as ideias deles. Então, por exemplo, o impeachment do Collor, output, tirado para fora, não serve mais, criou muita asinha, quis fazer muita coisa e de repente o centrão, o jornal, as principais mídias brasileiras começam a pipocar um monte de notícias, uma fofocarada danada, cria uma imagem e cria o impeachment. Não estou dizendo que o Collor não deveria ser impeachmentado, mas o centrão dá output em quem eles quiserem, input em quem eles quiserem. Tamanha é a força. Essa teoria da Black Box, a caixa negra da política, que de acordo com esse teórico americano não tem muito o que fazer. A Black Box é tão poderosa, está ali a mídia, está ali parte da mídia, né? Não podemos colocar todos aí, grande parte da mídia mais influente dos países, o poder econômico e toda essa estrutura de corrupção por trás da cortina da tão querida democracia. Então o centrão tem um núcleo relativamente fixo, que hoje ele tem como partidos fixos, relativamente fixos, o Solidariedade, o DEM, o PR, o PP e o PRB. Porém, eles podem e têm braços, lógico, no PT, no PMDB, no PSDB, inclusive em elementos-chave. Se esse elemento-chave for um presidente do Senado, for um presidente da Câmara, entende? Governadores, e assim o centrão atua. O centrão tem fixo, pode-se dizer, no mínimo 149 votos para votar os interesses. O centrão pode chegar em média, pelo que se dá para perceber historicamente, de Sarney para cá. Aí entra tudo, pessoal, não seja partidário, eu sugiro, né? Aí Sarney, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, não sei mais quem vem, né? Essa confusão toda. Eles podem chegar a 279 votos. 279 é mais que a metade dos 513
deputados, ou seja, eles determinam a política do país, em grande parte, sobrando para outras ações que molduram essa situação, outras ações que podem ser atingidas por uma frente como o PT ou uma frente agora como o Bolsonaro no momento de que eles estão atuando, né? Mas quem governa o país é o Centrão, pessoal. Nem é o Lula e nem é o Bolsonaro. O que tem que fazer o Bolsonaro, ou o Lula, ou a Dilma Rousseff, ou o Temer, eles têm que se alinhar ao Centrão. Se eles não se alinham ao Centrão, eles não conseguem governar. Então, um exemplo de alguns líderes, né, do Centrão: Paulinho da Força, Elmar Nascimento, Wellington Roberto, Baleia Rossi, Jonathan de Jesus. Esses são frentes, né? Falamos do Partido da Massa, aqui, candidatos da Massa, né, que era como o Lula veio do setor siderúrgico, né, da metalurgia, e assim se forma. Esses são grandes líderes, têm braços políticos, têm uma força impressionante. Foi o Centrão que, por exemplo, o Centrão tem hoje no DEM o Rodrigo Maia, que faz parte do Centrão no Brasil, certo? Ele tem apoio e é alinhado com o Centrão. Quem é o Rodrigo Maia, você sabe, ele é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele é, muitas vezes, e até para alguns cientistas políticos, mais poderoso que o presidente. Você lembra desse indivíduo aqui, que está preso, o Eduardo Cunha? Foi um dos últimos líderes do Centrão. Muitas pessoas falavam que ele era mais poderoso que a Dilma Rousseff na época do governo da Dilma Rousseff. Porque o presidente da Câmara, ele infelizmente, nas últimas gestões de presidente da Câmara, ele é uma espécie de líder dos interesses do Centrão. Então ele usa o poder da caneta do presidente da Câmara para vetar ou não os assuntos que interessam ou não para o Centrão. Isso é muito complicado para a democracia. Esse era um assunto que deveria ficar claro na formação acadêmica de todo cidadão brasileiro, com o objetivo de mudar essa realidade. Por isso que eu falo para vocês que a educação no Brasil é um projeto e não uma falência. Um projeto para que nós fiquemos nessas picuinhas que são colocadas para fazer o modelo mental dos indivíduos e não questione o que realmente tem interesse. O Centrão votou a favor do orçamento impositivo que obriga o governo a liberar verbas para emendas políticas. Se o governo não se alinha nesse pedido do Centrão, não governa. É incrível, pessoal. Isso aí só poderia ser mudado com a reforma política, tá? Então essa foi uma das questões que o Centrão impôs para o governo atual, que se não votasse nessa imposição de orçamento para o dinheiro vir para eles, eles não apoiariam certas votações que eram de interesse do governo. Foi o Centrão que votou para tirar o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que estavam sendo altamente monitoradas e investigadas pelo Ministério da Justiça, e tiraram do Ministério da Justiça. Altamente antidemocrático. Assuntos que não são discutidos na sociedade brasileira, infelizmente, com grande parcela de manipulação da mídia. Pessoal, ficou dado o recado aí sobre democracia, desmistificação da democracia, as bases na educação para se criar um dia uma democracia com uma sociedade mais consciente dos seus direitos, menos manipulada pelo discurso lá da mídia e que não dê tanta atenção para as tiradas de foco e cobrar realmente que a democracia aconteça no Brasil da melhor maneira possível, né? Então fica aqui para nós irmos fechando essas questões da democracia. Forte abraço para vocês e até a próxima.